Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nesse domingo, né? Eu me chamo Kátia, sou, junto com o Alessandro, coordenadora da área da infância e juventude aqui no CEU, no 28º CEU, que compreende as casas espíritas de Campo Grande e adjacências, né? E a gente fica muito feliz de vocês atenderem a esse convite para estar conosco hoje. A gente vai fazer uma abertura, né? Vai conversar um pouquinho, tá bom? Antes da gente iniciar a atividade com a Ana Rosa, tá bom? E a gente também quer dar as boas-vindas à congregação. A gente está muito feliz, né, de receber todos os amigos do 28º CEU, todas as pessoas interessadas no assunto e abrir a nossa casa, né, para mais esse evento. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para a gente iniciar, vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 31, de ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. São palavras de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E Emmanuel nos esclarece. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus, o artista divino, e em outros nós, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício do coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos, ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Graças a Deus. Então, convido a todos para levarmos os nossos pensamentos a Jesus numa prece. Mestre querido, guia de nossas vidas, modelo a que hoje já desejamos seguir, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de recebermos e atendermos ao seu chamado por vontade própria, por já despertarmos para a necessidade íntima de renovação, de melhoria, sabendo já que o trabalho nos aprimora, desenvolve em nós habilidades que ainda não temos, diante da necessidade de enfrentamento dos desafios que somos convidados a lidar todos os dias.
E assim, Senhor, agradecidos aos nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores, os nossos benfeitores, que trabalham conosco nessa seara de Jesus. E, sobretudo, a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, desejamos pedir nesse momento a harmonia, a iluminação, o amparo, para que possamos compreender o porquê estamos aqui, o nosso envolvimento nessa tarefa, e como esta tarefa da evangelização dos nossos irmãos com transtorno do espectro autista, vai ser útil a nós, para que nós possamos ser úteis a tantos outros. E assim, Senhor, te pedimos nesse momento a permissão para iniciar a nossa atividade da manhã de hoje. Que assim seja. Então, feita a nossa abertura, né? Mais propriamente dita, a gente queria começar falando um pouco da construção desse momento, tá? Desde a abertura das casas espíritas, eu sou trabalhadora do CELV, né? Centro Espírita Luz e Verdade. Eu vou querer saber de onde vocês são, né? Nós abrimos em janeiro, abrimos presencialmente, né? Depois daquele período online, não paramos, né? Mas nós abrimos presencialmente em janeiro de 2022, né? E aí nós recebemos uma surpresa. Muitas crianças, né, com transtorno do espectro autista. Nós tínhamos um ciclo, especificamente o ciclo da Marilyn, com 5, 6 crianças, né? E o ciclo dela é de 2 a 5, tá? Tudo pequititinho. E aí a gente, claro, né, a gente acolheu, né? Vamos precisar silenciar nossos celulares. A gente acabou esquecendo de pedir isso. A gente esquece, né? Então, nós recebemos e fomos lidando com isso no acolhimento, né? Aprendendo com eles, entendendo, né, que o nosso objetivo primeiro era o de acolhimento, era da construção do amor, da construção da afetividade, né? Porque se Jesus nos trouxe a mensagem do amor, né, essa é a primeira mensagem, né? Então, cada outro espaço, escola, vai ter outro foco, né, de trabalho. E aí nós fomos construindo afetividade com as nossas crianças, favorecendo, né, a interação entre elas, né, desenvolvendo a tolerância, determinada atividade que a gente planejou, não rolou, não deu certo, né? Assim, trabalhando a nossa vaidade, né? Porque com isso, não, planejei uma atividade maravilhosa, vai ser isso, não sei o quê. Não deu certo. Sim, não foi favorável, não foi boa, né? Foi bom para uns, não foi bom para outros, né? E aí a gente foi se trabalhando nesse processo. Mas a gente precisa compreender que, assim como a gente aprende, né, das 2 asas necessárias, né, que precisam crescer para a nossa evolução, o intelecto e a moralidade. 2022 todo a gente estava trabalhando a moralidade nesse sentido, né, desenvolvendo habilidades pessoais para lidar com isso. Eu estou falando do CELV, mas com certeza todas as casas espíritas que estavam já recebendo, né, as crianças, a gente chama singulares, se bem que singular todos nós somos. Eu não gosto disso, não. Né? Todos nós somos singulares, gente, ninguém é igual. Né? Então,
Aí a gente pensou assim, tá, tudo bem, já entendemos que essa parte a gente tem que fazer, né? Mas a gente também precisa juntar isso, né, ao conhecimento, né? Então, a informação, a um conhecimento mais específico do tema, tá? E aí fomos batalhando e a gente conseguiu o canal, através da mãe de uma das crianças, o canal de uma psicopedagoga. E aí, gente, vou contar para vocês, que como a coisa aconteceu, para a gente entender a dimensão da história. Nós estávamos numa semana discutindo sobre isso. Encontramos uma pessoa que pode estar conosco. Aí vamos ver que dia que ela pode. Ela não é espírita, inclusive. Como é que a gente vai fazer? Vamos abrir para o seu, né? Que está todo mundo vivendo a mesma coisa, né? E aí, opa, que bom. Vai chegar. E aí, a gente estava fazendo isso, né? Aconteceu que chegou na quarta-feira, eu participo de uma reunião mediúnica, né? Como esclarecedora, e no final da reunião tem sempre um espaço para comunicação de um benfeitor, né? Um esclarecimento, algum recadinho para nós. Gente, não é que veio falando disso? Eu já falei que eu sou esclarecedora, então não veio por mim, para não dizer que eu estava puxando a história, né? Um animismo ali. Veio por uma médium da reunião, uma mensagem, longa até, né? Falando sobre a chegada das crianças com espectro autista em todos os espaços da sociedade, né? Nas escolas, as citas casas religiosas, as evangelizações, né? E aí, em decorrência disso, né, nos espaços de trabalho, né, e que esse movimento, esse fato, né, irá mobilizar a sociedade como um todo, né, fazendo a todos refletirem sobre primeiro, essa separação, né, entre as pessoas, né? Então, eu sou saudável, eu não sou saudável, eu sou normal, eu não sou normal. Quer dizer, de perto ninguém é normal, como a gente brinca, né? Exatamente porque todos nós temos singularidades, todos nós temos vulnerabilidades, todos nós temos fragilidades, mas historicamente sempre se fez uma divisão, sabe? Para preservar, né? Para separar. Então, eu acho que esse momento é um convite, né? Para a gente quebrar esses paradigmas que nos separam do outro, né? E que no exercício do acolhimento e do entendimento ao outro com as suas particularidades, nós também possamos enxergar as nossas, né? E enxergando as nossas, compreendendo, desenvolvendo a paciência e tolerância conosco, vamos desenvolver isso com o nosso irmão, né? Como foi falado, né? Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse exercício, cresceremos todos, né? E está na hora. Então, a chegada da mensagem só reforçou que está na hora. Então, nós fizemos um primeiro encontro com a psicopedagoga Rosa. Esqueci o sobrenome dela. Não, Rosa. Era Rosa também. Mas era Rosa Lima. Ah, não. Foi no Isaac Lima. Foi em abril. Coincidentemente, foi em abril. Nós fizemos esse primeiro encontro. Foi maravilhoso. Foi muito bom, né? E já tínhamos programado com a Ana Rosa para a data de hoje, que era a disponibilidade dela. E como a Rosa, psicopedagoga, não é, né, do movimento espírita, a gente, então, não entrou, né? A gente foi conhecer
a temática sem esse viés da doutrina, né? E hoje vamos aproveitar, como diz a Cecília, sorver, já, né, nesse afã de querer fazer esses links aí, né? E felizmente a Ana Rosa chegou depois do desafio da Avenida Brasil, que nos separa. Então, eu vou apresentar a nossa diretora da área de educação espírita, não é? Sim, sim, do CERJ, neurologista, e que vai falar conosco sobre essa temática do transtorno do espectro autista. E eu quero apresentar esse grupo para você, Ana Rosa, que esse é um grupo de evangelizadores, talvez a maior parte, né? É muito potente. Eles acabaram de fazer esse evento aqui, Infância Solidária, né? Que aconteceu agora dia 27 de maio, que foi um evento onde um trabalho em família, que já foi o segundo ano que a gente realizou, né? A família trabalha junto para confeccionar artesanatos que depois são trocados por donativos para beneficiar um lar de idosos. Tá? Então, crianças e adultos em família fizeram parte dessas oficinas. Então, é um grupo muito animado, muito interessado, muito potente, e que está muito feliz de estar aqui para te ouvir. Tá bom? Bom dia. Obrigada pelas boas vibrações. O motorista do Uber, por coincidência, conhecia tudo e veio cortando por dentro. Então, a gente tem que agradecer, né? Porque tem alguém que já está vendo lá na frente, né, da gente. E hoje de manhã, quando eu estava pegando minhas coisas para sair, caiu de dentro de uma bolsa, né, que eu estava colocando no computador, uma mensagenzinha de um evento com uma fala do José Grosso. Não sei se vocês já ouviram falar. O José Grosso é um dos espíritos, né, dos mentores da Comerge, um espírito com grande... Aí estava assim na folhinha. Isso antes de eu tomar café. Se está difícil, graças a Deus. Aí eu dizia assim, bem, ele já está vindo... Aí eu saí toda inocente. O José Grosso está indo comigo. Não tem, né? Não tem. Então, eles já sabem como é que as coisas são, né? Então, a gente tem que agradecer sempre a oportunidade de se encontrar. Eu agradeço muito o convite. Né? Toda vez que a gente está falando, a gente fala primeiro para a gente vai rever as coisas. E eu queria só assim, saber quem aqui já estudou um pouquinho mais sobre autismo. Não é assim, só assistiu uma palestra, já foi ler, já foi no YouTube, já foi procurar. Tá bom. Quem aqui veio hoje por curiosidade e nunca assistiu nada sobre autismo? Não, sem nenhuma vergonha, isso é importante. Tá, Joia? Uhum. Sim, sim. Entendi, tá ótimo. Então, minhas anotaçõezinhas estão aqui para a gente poder continuar. Vou explicar para vocês um pouquinho de onde que eu estou falando, né? Eu sou evangelizadora, eu tenho 3 filhos, eu já sou médium também, então a gente trabalha no movimento espírita há muitos anos, muitos anos. Mas na minha vida profissional, eu sou neuropediatra, sou neurologista infantil, e quando eu estava fazendo a minha especialização em neurologia infantil, isso há 25 anos, passa rápido, era uma época que o autismo ainda era pouco estudado, a gente tinha pouca informação. Mas foi criado, eu tive um professor que era apaixonado pelo tema e que criou um ambulatório específico de transtornos do neurodesenvolvimento lá no Fernandes Figueira, no Instituto Fernandes Figueira, ali na Zona Sul, que era o doutor Adailton Pontes Tadeu, né? E o Adailton, ele era assim um cientista, investigador, ele queria entender aquilo.
E aí eu acabei ficando com ele, depois que mais um ano de especialização nesse ambulatório, me apaixonei por esse tema, né? Então, hoje, embora eu atenda, né, a gente na neurologia infantil pega uma gama muito grande de patologias, de alterações de comportamento, de transtornos do desenvolvimento. Os transtornos do desenvolvimento, especialmente o autismo, é uma área que eu me dedico bastante, né? É uma área de pesquisa. Então, a gente pôde, ao longo desses mais de 20 anos, ir acompanhando a evolução, ir acompanhando as informações que foram chegando, como é que a ciência foi evoluindo para entender o tema. Mas, mais do que isso, a gente foi aprendendo com as crianças, com as famílias, com os adolescentes, né? Os meus pacientes foram ficando adultos, e aí a gente foi acompanhando como é que as coisas se desenvolvem, né? Como é que a sociedade abre espaço, quais são as questões das escolas, quais são as questões que envolvem inserção no mercado de trabalho. Então, assim, um mundo de informações, uma gama de necessidades muito grande para que a gente possa discutir. Só que, em paralelo a isso, a gente tem a doutrina espírita, né, que vem e abre outras portas para a gente que a ciência não abre, porque a ciência ainda não, vamos dizer assim, não teve humildade suficiente para reconhecer coisas que já estão mais que comprovadas, mas isso é uma outra discussão. Então, a gente tem a doutrina espírita, que, ao longo desse tempo, também vem nos brindando com informações, nos brindando com perspectivas novas. Então, como é que eu dividi hoje essa nossa manhã? Um módulo 1, que vai ter o paradigma. Né? Paradigma é o quê? É uma verdade, é uma vertente, é uma linha de pensamento, né? Um paradigma científico. E depois a gente vai ter o paradigma da visão espírita. Tá bom? Vamos fazer assim, nessas duas medidas, que eu acho que todo mundo vai poder ser alimentado, quem já tem mais conhecimento, quem não tem, e aí a gente vai poder trocar juntos. Mas eu vou começar contando uma história para vocês primeiro. Por quê? Né? Talvez vocês já tenham me ouvido contar essa história em algum momento, que eu gosto muito dela. Porque a gente precisa, toda vez que a gente está falando do outro, e quando a gente está falando de autismo, a gente não está falando de uma coisa separada. A gente está falando das pessoas. A gente está falando da vida das pessoas. A gente está falando de sonhos. A gente está falando de desejos. A gente está falando de necessidades. A gente não está falando de um problema lá. Não é isso. Apesar do nome ser transtorno, que é um nome ruim, mas é o que existe, transtorno do espectro autista, é o que internacionalmente se diz, a pessoa, ela é a pessoa, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação que ela esteja passando naquele momento. Então, vou contar uma história para vocês que já tem mais de 2000 anos. Ainda não é de Jesus, não, tá? Certo dia, o cuidado, imagina o cuidado materializado, uma pessoa, o cuidado, estava passando por um rio, e aí olhou na margem do rio e viu o barro. Aí ele olhou aquele barro e ele disse assim, poxa, vou pegar esse barro aqui, vou dar forma nele e vou criar um ser, um boneco. E ele foi lá, moldou e criou aquele ser. E aí, quando ele estava lá, essa é uma lenda de origem greco-romana, não é uma lenda, é um mito, não é uma história de origem greco-romana. Quando ele estava lá, chegou Júpiter. Júpiter é Zeus, né? Que é um deus que manda em tudo. Aí ele olhou para Júpiter, o cuidado, né? Todo assim, Júpiter, será que você podia soprar vida nesse meu boneco? Nesse moldezinho que eu fiz aqui? Aí Júpiter foi lá e soprou vida. E o ser ganhou vida. Quando aquele ser ganhou vida, o cuidado disse assim, vou dar um nome para ele. Mas aí os deuses não são fáceis, né? Vocês sabem, né? Aí Júpiter disse assim, não, fui eu que dei vida, eu que vou dar um nome. Aí a Terra disse assim, aí se manifestou a Terra, peraí, eu que dei o corpo. O barro veio de mim, eu que vou dar um nome.
E eles estavam os três naquela confusão, os três ali naquela discussão, e o cuidado, poxa, mas ele fui eu, a ideia foi minha, fui eu que fiz. E aí passou Saturno. Saturno é considerado o juiz entre os deuses. E aí eles levaram a questão para Saturno, o que Saturno achava. E Saturno parou, pensou e disse assim, Júpiter, quando esse ser morrer, a vida dele vai voltar para você. Terra, quando esse ser morrer, o corpo vai voltar para você. Mas o cuidado que imaginou, que desejou esse ser, vai acompanhá-lo desde o primeiro suspiro até o último, ao longo de toda a vida. E o nome? Os deuses não são fáceis. O nome vou dar eu. Eu vou chamar ele de homem, que vem de humus, que é da terra. E assim o cuidado passou a acompanhar o ser humano ao longo de toda a sua vida. Do primeiro momento ao último, nós todos somos seres do cuidado. Nós somos seres que necessitamos de cuidado. As pessoas, os outros animais, eles já nascem quase prontos. O potrinho, quando nasce, ele fica de pé e pronto. O bezerro, quando nasce, fica de pé e pronto. O pintinho sai lá da casquinha do ovo e vai ciscar. O ser humano não, ele não nasce pronto e acabado. O ser humano ele está se desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. E se ele não tem cuidado, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Quando o ser humano nasce, o intestino dele não está pronto, o estômago dele não está pronto. A gente não pode dar qualquer comida para um bebê que nasce. O rim dele não está pronto. Se a gente dá um leite muito concentrado, muito grosso, sobrecarrega o rim do bebê. Nós, seres humanos, nós fomos criados para necessitarmos de cuidado. Em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está mais independente, a gente está adulto, a gente acha que pode viver sozinho, que não precisa de ninguém cuidando da gente. Mas não é verdade. Não é verdade. Alguém tem que levar comida para o supermercado, alguém tem que plantar, tem que colher, tem que levar para o supermercado até para eu poder comprar. Alguém tem que pegar a roupa, ir lá, fazer na fábrica, costurar, importar, que tudo vem da China, para a gente poder ir lá e comprar. Se a gente fica doente, a gente precisa de alguém que cuide da gente. E mesmo assim, a gente tendo toda a estrutura, não é o cuidado material que é essencial, não é suficiente. A gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho, senão a gente adoece. As crianças que têm alimento, têm abrigo, mas não têm afeto, não têm carinho, elas não se desenvolvem. Elas não se desenvolvem. Então, nós somos seres do cuidado. Então, tudo que a gente vai falar sobre o outro, se eu sou evangelizador, se eu sou pai ou mãe, se eu sou professor da escola, se eu sou médium que vai dar o passe, naquele momento, o que eu estou fazendo ali é uma ação de cuidado. A nossa sociedade trocou o cuidado por fazer. Nós fazemos coisas. Fazemos muitas coisas. Mas nem sempre as coisas que nós estamos fazendo são atos de cuidado. Às vezes são só ações. É diferente eu fazer um almoço para a minha família e eu cuidar do almoço da minha família. Não é diferente? É diferente, vou fazer um bolo. Não, vou cuidar e vou fazer um bolo. É diferente. É diferente. Então, todas as ações que a gente tem na nossa vida, a gente deve pensar. Algumas podem ser só fazer. Às vezes, algumas coisas são mecânicas, são simples. Mas as nossas ações, a gente não pode se deixar levar por esse modo fazer. O ser humano ele foi feito para o modo cuidar. Ele não foi feito para o modo fazer. E aí a gente pensar como é que a gente está cuidando, das pessoas que estão ao nosso redor. A gente está falando do autismo, mas a gente tem uma gama de transtornos de desenvolvimento muito grande. Eu tenho certeza que na evangelização vocês estão recebendo cada vez mais crianças com TDAH, crianças com depressão, adolescentes com ansiedade.
não é só o TEA, né? A gente chama de TEA, transtorno do espectro autista, não é só o TEA. Tudo está aumentando, né? Tudo. Nas famílias também. Claro, você está chegando na evangelização, está vindo de casa, né? Está chegando nas famílias. A gente, com a pandemia, mudou muito as características dos adolescentes, principalmente que a gente vem recebendo. Então, o meu ambulatório, que é um ambulatório de neurologia, quase hoje é um ambulatório de psiquiatria, porque eu recebo muita depressão, muita ansiedade, muita ideação suicida. Então, assim, cadê as epilepsias? Cadê as crises, as dores de cabeça? Chega muito pouco. A agenda fica sendo superlotada de questões que são mais psiquiátricas do que neurológicas. Então, a gente precisa entender que a gente está cuidando da pessoa da hora que ela entra, quando ela chega lá na recepção, até a hora que ela sai, ela tem que ser cuidada. Não só a pessoa que chega, como o trabalhador que está ali participando. Então, se eu sou um coordenador, eu preciso cuidar daqueles que estão sob a minha coordenação naquele trabalho. Porque isso tem impacto sobre a saúde das pessoas também. Tem que lidar com questões assim, que são questões graves e que, às vezes, elas não sabem como lidar. Se eu sou o diretor de uma reunião mediúnica, eu preciso cuidar daqueles médicos que estão ali trabalhando, às vezes, recebendo espíritos suicidas, recebendo situações graves. Então, os nossos atos são atos de cuidado. Pode passar, por favor, Terezinha. Pode passar. Então, nós somos especialistas. A gente já nasce com esse chip, tá bom? Vocês sabiam que vocês são especialistas nisso? Vocês já nascem com chip. Um é mais especialista com mais experiência, outro com menos. Um já percebeu o que é, o outro não sabe ainda vai descobrir, mas nós somos especialistas em cuidar do ser. E esse ser com letra maiúscula. Nós somos especialistas. E aí não tem inteligência artificial, não vai ter chat GPT que vai substituir o ser humano. As pessoas ficam dizendo essas coisas por aí, mas só vai substituir em coisas que são matemáticas, velocidade de informação, velocidade de fazer conta, velocidade de... Nenhuma inteligência artificial vai cuidar do outro. É nisso que nós, seres humanos, somos especialistas e nós somos bons nisso, porque a nossa espécie sobreviveu. Se a gente não fosse bom nisso, a nossa espécie não tinha sobrevivido. O pessoal lá das cavernas conseguiu cuidar dos seus bebês, porque a gente chegou aqui. Então, todos nós somos especialistas em cuidar. Todos nós. Pronto. Próximo, por favor. Então, a gente vai falar... Vamos entrar, então, um pouquinho no nosso assunto, o TEA. Eu vou falar aqui algumas informações, que são informações assim, que talvez algumas pessoas já tenham conhecimento, mas que é bom a gente repetir para a gente sedimentar. Pode passar. Por que a gente vai falar um pouquinho de neurociência, né? Pode passar. Quem que estuda o autismo? Não existe um especialista em autismo ainda. No futuro, provavelmente, vai existir. O que a gente tem hoje são profissionais nas suas respectivas áreas. Então, tem o psicólogo que se dedica a estudar, o neuropediatra que se dedica a estudar, o psiquiatra infantil, a TO, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, e aí vai, o professor, né, o pedagogo, aí vai, que se dedica a estudar o transtorno. Então, o autismo ele é um transtorno que a gente diz que é complexo. Por quê? Porque ele pega várias áreas do desenvolvimento infantil. Ele não compromete só vamos dizer assim, a dificuldade de ler, de aprender a ler, como é a dislexia. Ele não compromete só a dificuldade de fazer cálculo, como seria uma descalculia. Ele não dá só tique, como seria um transtorno de tique, um problema de tiques. Ele vai pegar várias coisas, ele pega a linguagem, ele pega a interação social, ele pega, às vezes, a capacidade do indivíduo de se controlar, né, de se autorregular. Então, ele é considerado um transtorno complexo. Por isso que a gente diz que é um grupo de ciências. Então, assim, neurociência é um conjunto de áreas que estuda o sistema nervoso, que estuda o desenvolvimento cerebral, o comportamento do indivíduo do ponto de vista do desenvolvimento neurológico. E esse conjunto de conhecimento ele é construído sempre em grupo. Ele não é patrimônio de uma única especialidade, uma única profissão. Por isso que o transtorno do espectro autista ele precisa ser visto por vários profissionais. E isso aumenta a complexidade.
né? O diagnóstico ele não é feito só por um médico, não é feito só por um psicólogo, não é feito por um terapeuta. Ele é feito pelo grupo de pessoas que observa e acompanha aquela criança, incluindo a própria família, tá, da criança. Então, é um transtorno complexo porque vai abranger várias áreas do desenvolvimento. E ele pode abranger várias áreas de formas muito diferentes. Em um vai pegar muito a linguagem, em outro vai pegar uma questão sensorial, que vai ter uma seletividade alimentar, não vai querer uma textura, não vai aguentar um barulho. Em outro vai pegar um hiperfoco, que a gente fica até na dúvida, meu Deus, é um gênio. É um gêniozinho de 2 anos que lê inglês, fala inglês, russo e hebraico. Eu tenho um que fala inglês, russo e hebraico, com 3 anos de idade. Mas não consegue falar, às vezes, quero água. Quero água. Então, é difícil para a gente entender como é que isso pode acontecer. Como é que isso acontece? Se fala 3 línguas para um monte de coisa e não consegue falar quero água, quero comida. Então, é complexidade, é um nível de complexidade. E ele surge muito cedo. Tá? Hoje, o que a gente fala assim, hoje, por quê? Porque pode ser que semana que vem saia outro estudo e mude, né, a perspectiva que a gente tem. Os estudos estão vindo assim com muita velocidade, as informações vão se agregando. Mas hoje o que a gente sabe é que a pessoa ela já nasce com as características do espectro, mas elas podem demorar a se manifestar. Antes dos 3 anos de idade, é normalmente o momento em que a gente vai ver essas características aparecerem. Pode ser que elas sejam bem evidentes e pode ser que elas sejam bem sutis. Se elas forem muito evidentes, o diagnóstico acaba ficando mais fácil, porque é difícil. Você olhando, você vê que é diferente o comportamento da criança. Mas se as características são muito sutis, às vezes a pessoa vai precisar chegar na idade adulta para ela perceber que tem algo de diferente com ela, porque a gente do lado de fora não consegue perceber. Só ela que está no lugar dela sabe como ela se sente, as dificuldades que ela enfrenta. E a gente vê hoje, nas mídias sociais, no Instagram, um monte de atores que estão se descobrindo autistas mais tarde, né? Já idosos até, idosos. A gente tem hoje o autismo nas meninas, nas mulheres, que parece que tem características diferentes dos meninos, no sentido de que as mulheres se adaptam para disfarçar melhor. Elas fazem elas conseguem se adaptar de uma forma que elas disfarçam as dificuldades que elas têm. Então, aí as pessoas fica muito mais difícil de você notar, né? Eu tenho essa semana, aí a gente vai contando, né, alguns casos para a gente poder ir ilustrando. Tem uma mãezinha que ela me dizia assim, não, meu filho ele era um bebê ótimo, ele parecia um bebê reborn. Vocês sabem o que é o bebê reborn? Que é umas bonecas que parecem um bebê de verdade, que tem peso de bebê de verdade, tudo. Ele ficava bonitinho, ele não chorava por nada. A gente dava vacina, ele não chorava. Ele estava com fome, mas ele não chorava. Aí você olha e diz assim, gente, isso parece ótimo, mas não é ótimo. Mas não é ótimo, né? Bebê tem que chorar, bebê tem que deixar pai e mãe acordados de madrugada, bebê tem que reclamar de vacina. Isso não é ótimo. Isso não é ótimo. E aí ela falou que com 2 anos ele não falava e ela levou porque ele não falava. Mas aí ela foi, como ela não tinha outros filhos pequenos, a gente sabe que a pandemia também teve aí e mascarou muita coisa. A pandemia tirou das crianças a oportunidade de se socializar. Então, muitas crianças, os pais não conseguiram perceber, porque às vezes a criança também fica bem com o pai e a mãe. Mas outras crianças, é um atraso de linguagem porque ficou na televisão o tempo todo. Os pais estavam trabalhando em home office, não tinha ninguém para tomar conta. Era tela, 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 tela. Aí tem um atraso de fala. E aí até você conseguir separar o que é uma coisa, o que pode ser outra, às vezes demora, né? Então, quais são as áreas principais? Habilidades sociais e de comunicação. Tudo que a gente encontra no transtorno do espectro autista, a gente pode encontrar isolado em outras crianças. Tem crianças que não têm autismo e têm estereotipia. Tem criança que não tem autismo e tem sensibilidade ao som e coloca a mão no ouvido. Tem criança que não tem autismo e tem
digamos assim, uma inflexibilidade que a gente fica chamando de mania, que parece um toque, de botar as coisas sempre do mesmo lugar, querer tudo do mesmo jeito. Tem criança que não tem autismo e tem transtorno no processamento sensorial e não gosta de etiqueta, não gosta de roupa apertada, não gosta de calçar meia. Pessoas dizem assim, é um índio, só quer ficar viver pelado em casa. Mas o autismo ele tem uma característica que é essencial, que é o comprometimento da qualidade da interação social. Da qualidade. Não é falar ou não falar, nem é interagir e não interagir. Tem autista que fala tudo, tem autista que não fala nada. Tem autista que olha nos olhos, que gosta de abraço, que gosta de beijo, que gosta de carinho. Tem autista que são casos mais graves, que a interação é muito pouca, muito pequena. Então, a questão é um comprometimento da qualidade da interação. Então, se você tem uma criança muito pequena, 2 anos, 3 anos, que brinca o dia inteiro sozinho, a pessoa diz assim, se deixar ele com os brinquedinhos dele, parece que não tem criança em casa. Isso não é um comum, né? Quem tem um filho pequeno sabe que é o dia inteiro assim, mãe, pai, vem cá, vê isso, e leva, e vai. Você não consegue fazer nada em casa porque a criança está ali atrás de você. Pode ser uma criança mais calma, mais introspectiva? Pode. Quer dizer que toda criança que fica quietinha, calma, tem autismo? Não. Mas isso está fora do que a gente vê habitualmente. Então, isso é um sinal para chamar a atenção. Atraso de linguagem, atraso de fala. Toda criança com 2 anos tem que falar 2 palavras. Formar frases curtas. Me dá, é meu, eu quero. Dificuldade de apontar. Né? Isso a gente chama de atenção compartilhada. Quando a criança aponta para uma coisa, ela está olhando para aquilo e eu vou olhar para aquilo também. Então, é assim, um triângulo que forma do meu olhar, o objeto, e o olhar dela. Então, isso é uma capacidade, uma habilidade muito fina do ser humano. É uma coisa muito complexa. Os animais têm dificuldade muito. Só os gorilas, os chimpanzés, aqueles animais, né, os primatas mais evoluídos, é que conseguem fazer isso. Então, é a triangulação do olhar. Então, as crianças que não apontam, que usam a mão dos outros como objeto, vai lá e pega, coloca a mão para aquilo que quer. Aquela criança que é totalmente independente, desde pequenininho, ele ia lá na geladeira, ele abria a geladeira, ele pegava o suco dele, ele pegava as coisas. Isso é diferente. Então, a gente precisa ficar atento. Ninguém vai fazer diagnóstico, tá olhando criança. Mas a gente vai olhar e vai dizer assim, talvez tenha alguma coisa de diferente acontecendo ali. Próximo. E a gente precisa entender que o transtorno do espectro autista, ele não existe sozinho. Ele existe, né? Ele está acontecendo no indivíduo, numa pessoa. Então, a pessoa não pode ser tratada como objeto. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque quando a gente fala assim, o autismo, o transtorno, parece que é uma coisa que eu pego daqui, ponho para cá, daqui, ponho para lá. Não, é uma pessoa, ela não é um objeto. E ela está inserida numa família, num grupo. Então, eu preciso ter um olhar sistêmico, olhar para a família dela, olhar para a escola dela, olhar com quem essa criança convive, qual é o espaço social. A saúde se constrói com o todo. A saúde não se constrói dentro de consultório. Pode ser o melhor terapeuta que for. A saúde se constrói na vida. As terapias, elas são estímulos, são indicações, são direções. O melhor terapeuta do mundo, ele passa 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana com a criança. A criança tem as outras 24 horas dos 7 dias da semana para passar vivendo. Então, a gente precisa olhar que o acolhimento, a organização, a interação, ela tem que ser na vida do indivíduo. Pode passar. E aí, a gente tem hoje uma discussão que está muito assim, que é uma discussão muito importante, porque realmente as coisas estão evoluindo, que é a discussão da neurodiversidade. Quando a gente organizou esse evento, tinha assim, algumas datas disponíveis e acabou caindo no dia 18. Primeiro que hoje é o Dia do Orgulho Autista, né? Que foi uma coincidência assim, linda. Né? Eu estava assim, ontem pensando, gente, a gente não combinou nada. Mas podia ter combinado, porque é maravilhoso você estar no Dia do Orgulho Autista falando sobre um tema desse.
Me senti presenteada, sabe? E aí, outra coisa que a gente precisa olhar é a questão da neurodiversidade. O que é o indivíduo normal? O que é normal é determinado culturalmente. O que é normal e o que não é normal? É uma questão cultural, é uma questão da época. É uma questão da época. Em algumas culturas, foi normal o canibalismo. Não é verdade? Se a gente perguntar, é normal ser canibal, todo mundo vai me olhar aqui. Vai dizer, que pergunta é essa? Que pergunta de psicopata é essa? Então, isso é uma questão cultural. Então, os parâmetros que a gente tem de comportamento, eles são comportamentos que são normas que a sociedade cria. É óbvio que a gente tem comportamentos que pertencem à maioria. E, normalmente, isso é tido como normal. A maioria que manda, tá? Nem sempre é a maioria, não, mas é a maioria que manda. Então, se a maioria que manda tem um comportamento, aquele acaba sendo o padrão de normal. Só que, às vezes, a pessoa pode estar fora do comportamento da maioria e aquilo não ser uma coisa anormal. Aquilo ser só diferente. Então, hoje, existe uma discussão muito grande que não tem resposta ainda, né? Sobre o que é ser neurodiverso, o que é ser diferente do ponto de vista do funcionamento neurológico. Então, quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH é chamado de transtorno também. Vou falar depois por quê. Transtorno. Quem tem TDAH não é normal? Mas não tem um CID, não tem? O CID não tem um código de doença? Não vai no médico, às vezes, para tomar remédio? A escola não diz que não está dando certo? Nem todos os casos toma remédio. É isso. Então, é isso que a gente precisa pensar. Isso também vale para o autismo. Tá? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem algumas características que entram como diagnóstico. O quadro é leve. E a pessoa só é um pouco diferente. Ela está feliz com a vida dela. Então, assim, o que eu acredito é que, no futuro, a gente vai cada vez mais ter adaptação na sociedade para que a gente possa incluir pessoas que têm maneiras diferentes de entender as coisas. Então, uma criança com TDAH, que a gente possa dar para ela mais tempo para fazer uma atividade. Uma criança com autismo, que a gente possa ter intervalos onde ela pode sair, pular lá fora, no corredor. Não, eu posso sair para pular um pouco. A gente olha o relógio, está na sua hora, você pode sair para dar seus pulinhos lá fora, correr de um lado para o outro, bater na parede e voltar e sentar e continuar. Sem que ela precise tomar um remédio para aguentar ficar sentada 3 horas numa sala de aula. Compreensão da pessoa que não é como todo mundo. Eu nem sei dizer se é diferente, porque é todo mundo humano. É isso. É a inclusão verdadeira de todos nós. Então, assim, a gente precisa ir cada vez mais abrindo a nossa mente para isso, para a gente poder olhar o outro na necessidade dele. É um conceito de normalidade e os nossos conceitos de normalidade. O mundo não é fácil, né? A sociedade não é simples, gente. Não vou falar aqui dourar a pílula. É muito difícil. Quem tem um filho atípico, né? Desculpa. Quem tem uma criança que tem algum comportamento, alguma alteração que é diferente em algum canto, sabe a dificuldade que é para tudo, para a escola, para fazer amizade, para ir numa festa. A gente fica preocupada, a criança tem uma seletividade alimentar, vai na festa, não come nada, tem que levar um potinho com a comidinha dela. Aquilo separa ela das outras crianças, porque a alimentação é um ato social, é um evento social, tem uma função social. E aí, assim, é difícil. Mas se todos nós começarmos a olhar isso como tudo bem, não tem problema a criança ir na festa e ela levar o potinho da comida dela. Se ela for alérgica à lactose, à glúten, a não sei o quê, também não vai levar? Por que a criança que tem a seletividade alimentar ela não pode levar? Usar um fone, um abafador, né? A gente vê como as crianças têm... Até isso está tão dentro delas, né? Que essa semana eu passei abafador para um menininho
que ele não é autista, mas ele tem uma sensibilidade auditiva muito grave. E ele fica muito mal em ambientes barulhentos. Ele tem um transtorno do processamento sensorial, que é a sensibilidade auditiva. E aí, ele, 7 anos, né? Aí eu disse para a mãe, eu estava conversando com a mãe, ele sentadinho, participando da conversa. Aí eu disse assim, olha, Felipe, você já ouviu falar no abafador? O abafador é um fone de ouvido, né, por fora, mas que ele é para abafar os sons. E aí a gente tem uns que é até 30 decibéis, o que é falado perto de você. Você escuta, mas aquela barulheira ao redor, aquilo é protegido. Então, isso dá um alívio para quem tem assim, essa dificuldade em ambientes muito barulhentos. Aí eu falei, você já ouviu um abafador? Aí a mãe, não. Aí ele, eu tenho uma criança na minha turma que usa, um amigo da minha turma que usa. Aí eu disse, ele usa um abafador? E o que você acha? Eu estava pensando em passar para ele. Ele virou para mim e disse, não, mas ele é especial. Então, assim, usar um abafador é um rótulo de deficiência para ele, que tem 7 anos e que tem a dificuldade que merecia usar um abafador. Então, a gente precisa assim, explicar as coisas para as crianças. A gente precisa mostrar. Eu estou quase comprando um abafador para mim. É verdade. Porque a gente tem uma poluição sonora gigantesca e que dá transtorno de ansiedade na gente. Quando terminou a pandemia, eu comecei a voltar aos shoppings, eu não conseguia andar no meio daquela multidão barulhenta dentro de um shopping. Aí eu comprei um fone Bluetooth, enfiava aquele fonezinho ali, botava um sonzinho bem baixinho, uma música bem tranquila, e ficava andando, porque eu não conseguia aquela falatória das pessoas, porque me acostumei com aquilo. E tem horas que eu ainda não recuperei tudo, não. Tem horas que eu estou andando nos lugares que eu digo assim, caramba, essa barulheira está me deixando agitada, está me fazendo mal. Agora, imagina uma criança que já nasceu com um transtorno, que já tem essa sensibilidade. Então, a gente precisa desmistificar as intervenções, desmistificar os recursos. A gente precisa normalizar ter diferenças. É normal ser diferente. Né? Isso não é uma frase que dizem, é normal é ser diferente. É normal é ser diferente, normal não é ser todo mundo igual. E cada um vai precisando das suas adaptações. Só que isso é uma luta constante, é uma luta de todos. E aí, para as famílias, é uma luta contínua, porque você tem que dar conta da questão do dia a dia e você ainda tem que lutar pelos direitos. Então, a gente precisa dar suporte. É óbvio que aqueles casos graves, né, um TDAH grave, aumenta o risco da pessoa viver menos. Tá? Isso na Noruega, não é aqui no Brasil, não. Na Noruega, a pessoa que tem TDAH grave, ela tem risco de morrer mais cedo por causa de acidente. TDAH grave, aí é a questão da vida da pessoa, o quanto ele compromete a vida da pessoa. Então, se uma pessoa atravessa a rua sem olhar e corre risco de ser atropelada, se uma pessoa está dirigindo, ela corre risco de entrar na contramão, né? Aqui no Rio de Janeiro, se a pessoa está dirigindo e vai entrar em qualquer lugar sem saber onde está entrando, porque se distraiu, né? É risco de vida. Então, aí, é porque a pessoa não consegue se concentrar, não é uma distração. O cérebro da pessoa, a área que é responsável pela concentração, pela atenção, funciona mais lentamente. Então, a pessoa tem dificuldade de se organizar, tem dificuldade de se planejar e de se focar, né, de ter atenção no dia a dia. Embora, em outros momentos, olha como as coisas são complexas, ela possa ter o hiperfoco e ser super bem-sucedida naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela escolheu. Não, no que ela gosta mesmo, porque ela, às vezes, é um gênio naquilo que ela faz. Mas, no resto, às vezes, não consegue pagar as contas em dia, mesmo tendo dinheiro, se descontrola com as coisas, perde os eventos, não se organiza dentro de casa. Então, é desafio você entender. Você tem um filho assim, imagina. Ele é ótimo, fica horas jogando videogame, ganha tudo no videogame, mas não consegue lembrar que não pode... O caderno na mochila, a roupa suja dentro do cesto. Então, são desafios mesmo. Então, assim, quando o autismo, as características são muito graves, o indivíduo fica muito dependente dos outros, aí a gente tem que entender que é um problema, né, de saúde, um problema para o desenvolvimento do indivíduo, diferente das pessoas que têm traços mais leves. Por isso que esse termo neurodiversidade ele tem muito para ser discutido. Muitos autistas adultos não querem receber o termo de autismo.
adultos leves. Por quê? Porque eles não acham que eles têm nada, eles são só neurodiversos. E as famílias que têm filhos com patologias, né, com características muito leves, elas brigam muito por isso. Não, tem que ter a questão social, tem que ter a inclusão, tem que ter a fila, tem que ter o BPC, tem que ter o LOAS, que são as questões do INSS, tem que ter adaptação escolar, porque senão como é que vai ser? Então, existe... Isso daqui é algo que a gente está vivendo no momento, essas discussões. A gente tinha um horário que foi truncado. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver. Agora seria a hora das perguntas, não é isso? Já? Deixa eu ver aqui para eu adiantar, para a gente poder cair nas perguntas. Pode passar, vamos passando. Vamos passar, vamos correr. Isso daqui, em 1943, né, nos Estados Unidos, foi publicado um artigo que Kammer, né, esse psiquiatra infantil, chamou de autismo infantil. Então, se a gente pensar em 1943, a gente não tem 100 anos ainda. A gente não tem 100 anos. Foi uma observação do comportamento. Próximo. Não, mais um. Volta umzinho, por favor. Em 1944, o Hans Asperger, que era um psiquiatra austríaco, ele publicou casos de crianças com características também de isolamento, mas com menor gravidade. Por isso que ficou sendo chamado síndrome de Asperger. O que acontece? Tanto o Léo Kammer, aí é a fofoca, tá? Parece que o Léo Kammer, algumas pessoas que trabalhavam com Asperger, que já estavam vendo as pesquisas dele, fugindo do nazismo, né, fugindo lá da guerra na Áustria, vieram para os Estados Unidos. Então, quando o Kammer pegou algumas características, parece que ele aproveitou informações das pessoas que trabalhavam com Asperger. Isso é a fofoca inicial. Então, ele foi inédito, mas talvez não tenha sido tanto assim. Só que hoje, vários historiadores falam, né, trazem para a gente a informação de que o Asperger enviou várias crianças para morrer, né, pelos nazistas. Então, por isso que hoje a gente não usa mais o nome síndrome de Asperger, porque ninguém vai homenagear, né, um nazista, um médico que enviava crianças para a morte. Então, hoje, esse termo caiu em desuso, embora a gente ainda veja muito, porque as pessoas não sabem. Então, hoje, o autismo ele é nível 1, 2 e 3, que seria o equivalente a leve, moderado e grave. Então, o leve seria a síndrome de Asperger, né? E essa classificação de leve, moderado e grave, ela depende do quanto a pessoa depende dos outros. Quanto mais independente a pessoa é, mais leve se considera. Tá? Quanto mais dependente a pessoa é, aí a gente vai considerar mais grave. Pode falar? Pode passar? E aí, olha só, 1943, em 1952, a comunidade médica internacional começou a estudar os casos como esquizofrenia infantil. Então, às vezes, a gente também vai ler em alguns lugares uma coisa meio misturada de autismo com esquizofrenia, mas hoje são coisas diferentes. São patologias diferentes. Tá? A gente nem diz que é patologia, que a gente diz que o autismo não é doença, mas para a gente entender que são transtornos diferentes. Pode passar. Passar. Em 1996, olha quanto tempo. Então, a gente está falando de algo que é novo em termos assim, de pesquisa, de olhar da ciência. Em 1996, eu me formei. E aí é quando o autismo estava entrando lá na classificação como algo separado da esquizofrenia infantil. As pessoas estavam descobrindo que não era culpa da mãe, se o filho era autista. Existia uma teoria chamada da mãe geladeira. Era esse o nome da teoria mesmo, tá? Mãe geladeira, que se a mãe era muito fria, a mãe não fazia vínculo, por isso que a criança nascia autista. Então, quantas mães sofreram, né, foram culpadas pela família de receberem o peso, a culpa da criança ser autista, da criança nascer com essa dificuldade. Próximo.
Em 1994, surgem os critérios, né, do DSM-4. O que é o DSM-4? É o Manual da Academia Americana de Psiquiatria. Como é que a gente vai fazer um diagnóstico de uma coisa que a gente não tem exame? O autismo não é diagnosticado por nenhum exame. Não tem eletro, não tem ressonância, não tem teste genético, não tem exame de sangue que faça diagnóstico de autismo. A gente pede esses exames para ajudar a gente a entender e, às vezes, ver se tem algum diagnóstico junto. Mas é isso mesmo. A gente pede para descartar outras coisas, né? Então, assim, e às vezes você tem o que você chama até de um autismo secundário. Você tem uma síndrome genética e junto você tem um comportamento autista. Você tem uma malformação cerebral e você tem um comportamento autista. Tá? Mas o autismo não é diagnosticado por nada disso. Então, como é que a gente vai diagnosticar? Então, existe um manual da Academia Americana de Psiquiatria que diz os critérios desses problemas de saúde todo. Então, por exemplo, depressão. Depressão também. Como é que você faz diagnóstico de depressão? Não tem exame que faça diagnóstico de depressão. Ansiedade, não tem diagnóstico que faça, não tem exame que faça diagnóstico de ansiedade. Então, nesse manual, você tem os critérios para fazer diagnóstico de autismo, de TDAH, de depressão, de ansiedade, aí vai. Então, é um manual para o mundo inteiro poder usar a mesma coisa. Se eu estou falando que é um diagnóstico de autismo aqui no Rio de Janeiro, é o mesmo critério, vai ser usado na Austrália, na China, nos Estados Unidos. Esse foi em 1994, e aí o autismo, né, eles chamavam de transtorno global do desenvolvimento, porque vinha com várias, podia assim, ter Asperger, síndrome de Rett, várias coisas que podiam vir junto, digamos assim, está no mesmo espectro. Pode passar. Em 1998, surge o famigerado estudo sobre vacina. É publicado numa revista muito importante, internacional, a Lancet, que é uma revista que todo mundo quer ter um trabalho publicado na Lancet. Ela publica um estudo de um cirurgião inglês que ele dizia que vacina causava autismo. Isso foi um desserviço que até hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, movimento anti-vacina, dando surto de sarampo, dando surto de poliomielite, porque as pessoas estão deixando de levar seus filhos para vacinar. Tá? Então, isso foi em 1998. Pode passar. Esses estudos, aí os cientistas começaram todos a correr atrás. E aí a gente não tinha método que ele fazia. Ele colhia sangue de criança em festa de aniversário, dava um dinheiro para as crianças para deixar colher o sangue. Foi um estudo totalmente fora de qualquer coisa. Não, os amigos do filho. Pô, vou te dar aqui, deixa eu colher seu sangue. Foi assim, foi uma coisa totalmente fora de tudo que a gente pode imaginar. Pode passar. Tanto que, em 2014, ele foi cassado, a revista se retratou e retirou. Hoje a gente não consegue mais achar, se procurar lá esse trabalho publicado, tá bom? Então, vacina não causa autismo. Então, 96, 98, 2014. Em 2013, teve uma nova edição do DSM-5, que é a que é usada até hoje, que o autismo ele foi organizado como uma coisa única, sumiu o termo síndrome de Asperger e hoje existe leve, moderado e grave. Então, desde 2013, já era para a gente ter tirado esse termo Asperger. Mas, culturalmente, é difícil, né? Isso é muito usado ainda. Pode passar o próximo. Próximo. Como é que a gente tem? Então, tem o DSM-5. Ele é perfeito? Não. Com o DSM-5, aumentou muito a indicação de medicação de várias patologias. Tá? As pessoas são perfeitas? Não. Alguns grupos, teve laboratório financiando? Teve. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo, mas a gente não pode duvidar de tudo. Então, por onde que a gente vai se seguir? Tendo grupos de estudo, bons profissionais, que sejam sérios, que sejam responsáveis, que tenham um olhar crítico. Todo mundo precisa de remédio? Não. Mas ninguém vai usar remédio? Não, tem pessoas que precisam. Se a minha ansiedade é leve, às vezes só a terapia resolve. Mas se a minha ansiedade é grave, eu preciso tomar uma medicação até que eu possa melhorar o suficiente para não precisar da medicação. Então, a gente não deve ter preconceito de nenhum lado.
Nem preconceito de que sempre tem que passar remédio, nem preconceito de que nunca vai passar remédio. E aí a gente tem nem preconceito de que só aquela... Isso é um preconceito também. Só aquela terapia serve. Aquela terapia pode funcionar para a maioria, mas às vezes tem uma criança que funciona diferente. Então, o tratamento, a abordagem, ela é artesanal. Ela é para o indivíduo. A gente tem uma série de terapias que são indicadas à ABA, né? Que é a observação aplicada do comportamento, que é uma terapia que se é muito indicada. A maioria das crianças vai responder bem, segundo os trabalhos, sim. Mas tem crianças que não respondem bem ao ABA, não se sentem bem com o ABA. Há o Denver, que é um outro método de estimulação para crianças pequenas. A maioria das crianças pequenas que eu vejo respondem muito bem ao Denver. Muito bem, mas eu tenho crianças que não respondem. Então, a gente vai ter que sempre estar estudando, olhando, vendo aquele indivíduo, vendo qual é a necessidade e ajustar o conhecimento para aquela pessoa. A criança, ela é um indivíduo, a gente vai ajustar para aquela pessoinha. Pronto. Nós somos o modo cuidar, né? Isso precisa de tempo, isso precisa de observação, isso precisa de dedicação. E eu vou falar muitas coisas aqui que são também olhares, digamos assim, sociais sobre o que acontece da minha experiência, tá, com o profissional. E que a gente hoje está aqui conversando, e eu acho que são coisas importantes para vocês saírem daqui sabendo, né? Um plano de saúde, os planos de saúde em geral, eles só pagam meia hora de terapia para os profissionais. Meia hora para um psicólogo, meia hora para uma fono, meia hora para uma terapia ocupacional. Quando uma criança entra na sala, você leva 10, 15 minutos só para ela se situar. Como é que uma terapia pode durar meia hora? Então, assim, a gente hoje vive um momento na sociedade em que é fazer, é o lucro, é ticar ali na... Então, o plano de saúde, ele é uma empresa. A empresa visa lucro, né? Só que a saúde, ela não deve ser algo para o fazer, ela deve ser algo para o cuidar. O cuidar não visa lucro. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, dizer que a gente não está conformado com isso. Quanto tempo isso vai demorar para mudar? 100 anos? Não sei. Né? Pode ser que leve 100 anos, mas a gente tem que tentar, principalmente quem pode, quem tem esse olhar, quem está percebendo isso. Aí, o que a gente acaba fazendo hoje? Judicializando. Por lei, o plano de saúde não pode limitar o número de sessões. Aí você dá um laudo, é meia hora, a criança precisa de 2 horas de fono por semana, aí você dá um laudo dizendo assim, 4 sessões por semana. Ou 2 horas por semana, aquilo o plano vai pagar 4 sessões por semana. Então, assim, existe todo um por trás ainda de uma luta para que aquela criança tenha acesso ao que ela precisa. Né? A questão da inclusão é uma questão muito grave. A gente está no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não tem mediador nas escolas. As escolas estão colocando estão conseguindo ter um mediador para toda a escola. E às vezes a gente tem 4 crianças numa turma. Tem um que tem diagnóstico, 3 que não tem diagnóstico, mas todo mundo sabe que também precisa de atenção específica. E aí vai-se para a rua. Então, assim, é preciso estar em grupo, fazer rede, ver as pessoas que têm as mesmas necessidades, os pais, as mães, apesar da exaustão que já estão, conseguirem conversar, conseguirem se conectar. Para quê? Para que juntos possam ter mais força para a gente poder exigir o que é adequado, exigir o mínimo necessário. Né? Isso é o mínimo necessário, isso é dignidade para o indivíduo. Né? E a gente ter essa noção também, os professores poderem se posicionar, né? Os diretores de escola poderem se posicionar. E é difícil, mas é necessário. Pronto, já fiz minha militância. A gente falou que o autismo, a pessoa já nasce com autismo, né? Ela vai ter o autismo a vida inteira. Hoje, o que a ciência diz para a gente é que o autismo não tem cura, o autismo tem melhora. Tem melhora. Melhoras, às vezes, assim, espantosas mesmo. A gente olhar e dizer assim, caramba. Né? Não, ou então assim... Será que ainda é? Será? Mas hoje o que a ciência diz para a gente é que o autismo não tem cura, mas tem melhora. Quanto mais cedo a gente começa as terapias, melhor o prognóstico. Quanto mais experiente for o profissional, ou mais específico for a terapia, melhor o prognóstico. O prognóstico é o futuro. Né? Os pais, às vezes, me perguntam assim, meu filho vai falar?
Não sei. Mas eu sei que, se a gente começar hoje intensivo, a chance dele falar é muito maior do que se a gente não fizer. E é isso. É isso. E investir, investir, investir. Só até 7 anos a chance é maior de falar. Tem pacientes que falaram com 14. Então, a gente não vai desistir, porque a gente não sabe do cérebro da pessoa. A gente não está lá dentro olhando, os neurônios estão trabalhando. Então, a gente vai investir e não vai desistir nunca. Até a gente morrer, os nossos neurônios estão fazendo conexão. Não importa a idade. Tá? Então, até a gente morrer, os nossos neurônios estão fazendo conexão. Às vezes, as características não vão estar presentes, a criança chega a andar, chega a falar, sorrir, olhar no olho, dar tchau, jogar beijo, e às vezes lá por 1 ano e pouco perde, regride, né? Perde essas características. Então, tem algumas que já têm essas características desde que nasce, e algumas que a gente só vai ver depois, com um pouquinho, 1 ano e pouco, que aquilo surge. Ninguém se torna autista na adolescência ou na idade adulta. Tá? Isso as características estão presentes. A gente fala que é antes dos 3 anos de idade, mas normalmente antes dos 2, você já consegue até fazer um diagnóstico, até 2 anos de idade. Mas antes dos 3 anos você tem que ver alguma coisa. Né? Ninguém vai virar autista com 12 anos, com 13, com 50, com 60. Ou já era e não tinha diagnóstico, ou a gente tem que procurar outra causa para as situações que a gente está vendo. Pode passar. Aqui são os critérios, né? Que isso não interessa para vocês, mas para a gente saber como é que se faz um diagnóstico. Então, o indivíduo tem que ter critérios A, B, C, D, E. Ele não olha lá no final e diz assim, não pode ter nada mais que explique aquilo. Então, a criança tem privação afetiva, a criança é surda, a criança tem uma doença genética que justifica ela ter dificuldades de interação. Então, a gente vai tratar o que ela tem. Né? Eu não vou dizer que ela tem transtorno do espectro autista ou que ela é autista, porque os autistas dizem o seguinte, que eles preferem dizer assim, pelo menos os autistas adultos que eu vejo, a maioria diz assim, eu sou autista. Né? Ou que tem autismo. Mas a gente nunca vai dizer que a pessoa é portadora de autismo, nada disso. Eles dizem que é mais ou menos, que dá para aceitar quando você diz que alguém tem autismo, mas a pessoa é autista. Ela é daquele jeito, o cérebro dela funciona daquele jeito. Né? Então, a gente não precisa... ela não tem, eu não vou tirar aquilo dela. Né? Eu não vou mudar o cérebro. Ela é assim. Tá? Então, a gente vai se treinando na maneira como a gente fala para a gente também respeitar o outro. Pode passar. Pode passar. Pode ir passando. A gente tem esse aqui. Então, por exemplo, alteração na comunicação. Mesmo que não seja verbal, a pessoa que é muda, ela se comunica. Não é verdade? Ela aponta, ela tem a expressão. Muito cedo, as crianças conseguem reconhecer a expressão facial. No autismo, a pessoa tem uma dificuldade de reconhecimento da expressão facial. Então, assim, se você está triste, se você está alegre, pode ser que a criança não perceba, se você não disser. Então, às vezes, ele diz assim, eu estou triste, ele nem liga para mim. Ele não conseguiu perceber. Ele fez uma coisa errada e eu faço cara de bravo. Ele não conseguiu perceber, porque ele tem uma dificuldade lá no cérebro dele, isso tem um nome bonito, mas ele tem uma dificuldade lá no cérebro de perceber o que o outro está sentindo, pela expressão facial. Então, você tem que dizer, olha, eu estou bravo, eu fiquei chateado, eu não gostei do que você fez. Se você não disser, ele não vai perceber. Então, assim, às vezes os pais se reconhecem sendo autistas, né, quando a gente faz um diagnóstico de um filho. Aí a mãe às vezes assim, por isso que meu marido, eu estou chateada, ele chega em casa, ele não me pergunta nada. Né? Nem todos os maridos são autistas, não, tá bom? Não pode usar isso, isso é capacitismo, não pode usar essa desculpa, não. Mas sim, tem vários casos de casais que elas dizem assim, eu estou chateada com uma coisa que ele fez, fico emburrada, fico lá... E ele não percebe. E aí você diz assim, aí ele diz assim, mas ela não falou. E aí quando você vai ver, e às vezes é o contrário, também tem um caso de um casal que é o contrário, que a mãe é autista. Né? E ela diz assim, por isso que ela falou assim, a minha vida inteira eu preferi trabalhar sozinha, ela tem um escritório em casa, uma academia em casa. Ela não sai de casa, faz tudo em casa. A vida inteira. Aí o pai, eu chegava em casa do trabalho, eu queria conversar, e ela dizia assim, como foi esse dia? Ela dizia, tudo bem.
Aí eu esperando ela perguntar como é que era o meu, já tinha encerrado o assunto. Porque assim, ela não entendia essa necessidade dele. E não é porque a pessoa faz por mal, é porque existe uma maneira diferente do cérebro funcionar. Então a comunicação com o autista, ela tem que ser clara, objetiva. A gente tem que dizer o que a gente quer. Eu não posso esperar que ele imagine o que eu quero dele. Eu tenho que dizer o que ele quer. Por isso que também às vezes é difícil o autista, as pessoas dizem que o autista ele é ingênuo, tá? Isso não é verdade, não, tá? Tem autista que é ingênuo, mas tem autista que prega peça nos outros, tá bom? Existe. Mas por quê? Porque assim, ele às vezes não entende a ironia, não entende o que está subentendido, né? Então, assim, tem alguma regra aqui? Vocês viram algum cartaz dizendo que as pessoas não podem entrar aqui de biquíni ou de sunga? Não, né? Se eu fosse para a praia, quando eu saísse aqui dessa palestra, tivesse um calor enorme, eu não podia vir de shortinho, com a parte de cima do biquíni, sentar lá atrás tranquila e assistir a minha palestra? Sim ou não? Estranho. Não. Mas onde é que está escrito que eu não posso? Em nenhum lugar. Então, a pessoa no espectro, ela pode chegar e dizer assim, eu vou para a praia, quando eu sair daqui, já vou vestido, chego aqui de saída de praia, sento lá atrás, assisto e vou depois. Ela está fazendo mal para alguém? Ela está fazendo uma coisa errada? Vem sem roupa, é um atentado ao pudor? Não é. Mas a gente sabe que existem regras não ditas, não escritas, de como você se comportar. Às vezes também tem dificuldade, mas o autista ele tem dificuldade de entender o que se passa dentro da cabeça do outro. Isso se chama teoria da mente. Então, eu estou aqui, eu venho de uma forma, né? Eu venho com uma roupa, eu venho com material, de uma forma que eu imagino o que vocês estão esperando. Mas o autista, ele vem pelo que está objetivo, o que foi dito, porque ele tem dificuldade de imaginar o que os outros esperam dele naquele contexto. Então, isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. A gente chama isso de teoria da mente. Aquilo que não é dito, que ele tem que imaginar, que ele tem que criar. Por isso que a gente brinca muito com a criança de coisas de fantasia, de teatro, né, de casinha, de escola, de simular as atividades. Porque se ela está brincando de casinha, ela tem que imaginar o que o pai pensa, o que a mãe pensa. Se ela está se vestindo de super-herói, ela tem que pensar, se eu sou o Homem-Aranha, o que o Homem-Aranha faria naquela situação? Para agir como o Homem-Aranha. E ela vai desenvolvendo aos pouquinhos essa habilidade de imaginar o que o outro espera dela. Isso é uma coisa muito importante. Aí a criança, às vezes, gosta de coisas de encaixar. E a gente dá mais coisas de encaixar. A criança gosta de letra. A gente dá mais letra, mais número, porque é aquilo que ela gosta. Isso que ela gosta, ela vai fazer sozinha. Ela não precisa que a gente estimule, ela já é boa nisso. A gente vai puxar ela para as outras coisas que ela não consegue fazer sozinha, que são as capacidades de abstração, as questões de criatividade, as entrelinhas. Então, a comunicação ela acontece muito por aquilo que não é dito. Se eu estiver aqui na frente e olhar, está todo mundo dormindo, não tem ninguém dormindo, mas se eu olhar, estiver todo mundo dormindo, eu vou dizer, cara, está muito chato o que eu estou falando. Né? Agora, se de repente eu tenho um espectro autista, estou no espectro autista, eu vou olhar e vou dizer, gente, essas pessoas estão com sono, né? Dormiram mal, e vou continuar do jeito que eu estou. Ué, está com sono, está dormindo. Por que é? Porque eu não estou conseguindo atender. Então, isso aumenta também a nossa compreensão do outro. Muitas das coisas, né, repetitivas que o autista faz, o apego à rotina, tem a ver com o funcionamento cerebral, mas também tem a ver com a dificuldade dele de lidar com o inesperado. Imagina, se não tem regra, você não sabe o que esperar. Eu entro numa sala, sou universitário, eu tenho alunos autistas na universidade, na faculdade de medicina. Aí ele vem e quer sentar sempre na mesma cadeira, no mesmo lugar. Na universidade não tem regra. Entra todo mundo, senta cada um dia num lugar, e é uma confusão, você pode sair no meio da aula, desde que você não atrapalhe, você chega só para assinar a chamada. É diferente, é uma liberdade diferente. Agora, imagina, todo dia você chegar lá e você ter que parar e entender o que está acontecendo para você ver onde é que eu posso sentar. Posso sentar. Eu posso levantar ou eu não posso levantar?
Aí, às vezes, é mais fácil ele sentar sempre na mesma cadeira e, se ele quiser sair, ele levantar a mão e perguntar: eu posso sair? Aí o professor vai dizer: pode. Ou se alguém chegar e estiver sentado na cadeira que ele está acostumado, ele dizer assim: olha, você pode levantar que eu quero sentar nessa cadeira? Por quê? Porque ele, criando uma regra para ele, diminui o estresse dele. Aí as outras pessoas vão olhar assim: está indo na faculdade levantando a mão para perguntar se pode sair? Mas por quê? Porque não tem escrito que ele pode sair a hora que ele quiser. Né? Em que momento que eu vou ficar ofendida? Aí, no meio da prova, você levantar e sair, eu vou dizer: não, na prova não pode. Aí muda a regra. Mas mudou por quê? Então, assim, a gente precisa olhar e se colocar no lugar do outro. Então, assim, ter uma rotina facilita, diminui o estresse. Ter uma rotina o tempo todo muito fechada reforça também a inflexibilidade. Então, a gente mantém uma rotina e, de vez em quando, a gente avisa: hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Para quê? Para não reforçar que a pessoa fique presa naquilo. A gente vai... Então, os outros são alteração na socialização, que a gente falou, estereotipias, o movimento, foco exagerado. Né? Ele sabe tudo sobre baleias. Será que ele é superdotado? Se vocês passarem todo o tempo que vocês dedicam estudando tudo que vocês estudaram até hoje sobre baleias, vocês vão saber tudo sobre baleias, não vão? Claro que vai. Então, assim, o autismo ele pode vir com altas habilidades, que seria o que é superdotado, inteligência normal e com deficiência intelectual. Tá? Pode ter as três coisas acompanhando. E transtornos sensoriais, que é o quê? Aquilo que para a gente não incomoda, do som, da luz, do tato, do paladar e das texturas dentro da boca também. É o tato por dentro da boca, o tato assim, da textura no pé, às vezes é numa área. Para o autista pode ou ser muito prazeroso, né? Às vezes tem um brilhozinho num brinquedo que ele adora, fica ali um tempão olhando, olha diferente, numa posição diferente. Ouvindo mesmo um pedacinho de um desenho várias vezes, porque às vezes aquele sonzinho ali do desenho. Ou coisas assim, cortar o cabelo, cortar a unha, tomar um banho, a água caindo, às vezes causa dor. Alguns autistas adultos dizem que tinham dor. Então, como é que cortar a unha vai dar dor? Como é que tomar banho vai dar dor? É uma maneira diferente do cérebro processar aquela sensação, aquilo que acontece. Então, existe terapia para isso, a gente tem que ter paciência e devagarzinho com a criança vencendo. Porque é óbvio, a gente tem que tomar banho na vida. A gente tem que tomar banho. Mas aí, assim, de repente não é banho de chuveiro, pode ser um banho de balde, pode ser um banho de banheira. Às vezes não é um banho morno, às vezes é um banho frio. Eu tenho uma pequenininha que ela só tomava banho frio na varanda de casa, no chuveiro que tinha na varanda. Só que isso era no inverno, no verão, só tomava banho frio. Naquele chuveiro, porque aquele chuveiro tinha uma pressão da água. Aí você vai devagarzinho, aos pouquinhos, olha, um dia da semana vamos tentar dentro de casa. Aí depois que aquele dia ganhou, agora vamos tentar 2 dias. E aí vai, aí você leva 1 ano para conseguir tirar. Por quê? Mas ela não pode ficar tomando banho lá? Pode, mas daqui a pouco ela vai estar grande. Ela tem 5 anos hoje, mas quando ela tiver 11, 12, 15, 20, ela não pode ficar tomando banho nua do lado de fora de casa. Então, a gente vai pensando sempre no futuro. A gente sempre... Isso é uma maneira minha de trabalhar. Eu sempre penso assim, daqui a 2 anos, o que a gente precisa alcançar daqui a 2 anos? Então, a gente começa a trabalhar hoje. Daqui a 2 anos, a criança vai estar na classe de alfabetização. Então, daqui a 2 anos, ela tem que estar falando bem, minimamente. Então, a gente começa a trabalhar, intensificar hoje. Daqui a 2 anos, a gente quer que esteja comendo uma comida sólida, só come pastoso. Então, a gente começa a trabalhar isso hoje. Vai entrar no 6º ano, que é um ano muito difícil da escola, porque tem vários professores. A gente começa a preparar no 4º ano, para quando chegar o 6º, aquilo não ter tanto impacto. Sempre assim, 2 anos antes. Se vier mais cedo, ótimo. Se passar um pouquinho, a gente está adiantado, do que se a gente tivesse esperado chegar. Eu vou dar uma parada aqui, né?
A gente já tem 1 hora de que a gente começou. Eu acho que a gente conseguiu falar basicamente sobre as características, falamos sobre o diagnóstico, que ele é multidisciplinar, ele não é com exame, ele não é só do médico, ele não é em uma consulta. Às vezes demora, às vezes tem pacientes que você fica anos sem ter certeza se está no espectro, se não está, com todas as terapias, com todas as avaliações. Às vezes você descobre que tem um paciente seu que você não imaginava que fosse autismo, né, que estivesse no espectro. Eu atendi essa semana uma paciente minha que eu acompanho ela desde que ela tem 12 anos, fez 18 agora. E tinha transtorno de ansiedade, tinha uma timidez excessiva, era muito dependente da mãe. Mas a gente foi trabalhando. Hoje ela está no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, vai se formar professora, vai sozinha para a escola, resolve a vida dela, mas muito calada ainda, muito. Aí vamos fazer avaliação neuropsicológica. Aí pontuou lá no teste específico para autismo como um autismo leve. Aí eu conversei com ela, né? Eu disse assim que para mim ela tinha uma fobia social, um transtorno de ansiedade. Aí eu falei com ela, poxa, mas fulana, você já ouviu falar em autismo? Aí ela, não li sobre isso, mas acho que são pessoas que têm dificuldade, né, de relacionamento. Aí falou alguma coisa, eu disse, a sua testagem aqui falou que talvez você possa, né, ter, expliquei o que era. Aí ela falou assim, não sei, não sei. Ah, você tem dificuldade? Tem um pouco. Mas tem um pouco. Então é ou não é? Não sei se é ou não é. Uma avaliação neuropsicológica dizendo que pode ser outra coisa, que simula. Né? A testagem neuropsicológica tem que ser feita por uma pessoa muito boa, muito experiente. Não adianta fazer em qualquer lugar, é um teste caro, às vezes as pessoas gastam dinheiro e vão em qualquer lugar, e depois você não sabe o que fazer com aquilo, que você fica na mão de quem fez a avaliação. Porque aquela pessoa é especialista nos testes, leva 2 meses avaliando a criança. Ela fez os testes bem? Ela sabe realmente fazer? Ela tem experiência em fazer? Não sei. Então, a gente vai sempre alguém indicado. Aí eu falei com ela, então a gente vai continuar com essa possibilidade e vamos trabalhar isso. Aí ela, tá bom. Acabou, tudo ótimo. Vida que segue. Essa pessoa talvez não seja só neurodiversa. Gente, ela já está no 3º ano do ensino médio. Ela conseguiu vencer as maiores dificuldades dela com suporte, com terapia. Talvez, se a gente tivesse visto ela com 4, 5, 6 anos, fosse mais fácil fazer um diagnóstico. Mas agora você já vê a pessoa, depois que a pessoa melhorou, que a pessoa conseguiu vencer os seus desafios. Então, talvez tenha esse diagnóstico, talvez não. Como é que está o nosso horário, Terezinha? Vou abrir para pergunta agora. Tá. As perguntas já passaram, tá? 10h15 seria intervalo. Então, vamos fazer assim, 3 perguntinhas, porque depois vai ter pergunta depois de novo, tá bom? Olha, eu tenho mães também que descobrem que tem seletividade alimentar. A pessoa tinha fama de ser chata para comer. Mas aí, como ela foi ver o filho, ela disse assim, gente, eu não como nenhuma verdura, eu não como nenhum legume, não pode ter uma cebola na minha comida, não pode ter um alho, aquela folhinha da cebola, aquilo me dá vontade de vomitar. Se eu vejo os legumes, a verdura no prato, eu tenho vontade de vomitar. Não é ser chato. Alguma coisa está diferente. Né? Um adulto, ele consegue, mesmo que ele não goste de uma comida, né? Você tá numa festa, vai visitar uma pessoa, a pessoa serve a comida, o que a gente faz? Come devagarzinho, um pouquinho, né? Disfarça. Não, esse aqui não, mas aquele ali sim. Mas a pessoa chega na casa do outro, um adulto que só come macarrão, batata, arroz, bife. Aí você olha assim e diz assim, bem, que não consegue, faz vômito. Passa mal se botar aquela outra textura na boca. Isso não é ser chato. Isso tem alguma coisa estranha. Isso causa uma limitação social. Tudo que causa uma limitação na nossa vida, que atrapalha a nossa vida. Ansiedade. Quando é que a gente sabe que a ansiedade virou doença? Quando ela atrapalha a nossa vida. Ser ansioso todo mundo é. Todo mundo tem ansiedade. Mas se você não consegue sair de casa por causa da ansiedade, você não consegue fazer uma prova por causa da ansiedade, você não consegue visitar as pessoas por causa de uma ansiedade, ela está além do limite. Né? Então, sempre que aquilo atrapalha a nossa vida. A pessoa vai fazer terapia. Tem terapia com integração sensorial, que chama. Mas agora ela tem 20 anos, né?
Mas quando ela tinha 1 ano de idade, as pessoas não sabiam que isso existia. Isso tem reabilitação. Né? Ela ainda tem 20 anos, o cérebro ainda tem muita plasticidade, tem muita chance de ela ainda melhorar um pouquinho. Não, pode ser que ela tenha só transtorno do processamento sensorial. Pode ser que ela não seja autista, que ela tenha só transtorno do processamento sensorial. Pode ser que ela seja autista leve também. Aí tem que ir num psiquiatra, fazer as testagens. Normalmente, quando é criança, até 18 anos, né, o neuropediatra ou psiquiatra infantil acompanham. Mas, como é algo do desenvolvimento, os neurologistas adultos não estão acostumados a ver, porque eles não acompanham desde pequena. Então, adulto é mais psiquiatra que acompanha, que faz a avaliação. Ela não vai comer na frente dos pacientes dela, né? Ela vai se adaptar. Tem médico que fuma, né? Não é? Tá. O que é o melhor, né? Mas ela está dentro dos limites dela, está lidando com os limites dela, né? Isso é muito bom, né? A pessoa poder lidar com seus próprios limites, né? Agora ela gosta de desafio, hein? Vou fazer nutrição. Ela gosta de desafio, hein? Bom dia. Pela ciência, hoje, a gente vê que, mais ou menos, eu não lembro o número certo, mas parece que é 1 de 54 que vem nascendo com autismo, né? E isso quando eu assim, tem uns 5 anos atrás, eu acho que era 1 por 54. Era maior, né? Agora 1 por 36. Isso aí vem aumentando muito rápido, não é? E daqui a 1 ano, de repente, é 1 por 15. E cada vez está aumentando mais o número de autistas. Eu acho que autista mais do tipo 1, né? Que é difícil de você diagnosticar. Então, eu queria saber se isso daí, já que a senhora trabalha nessa área, né? Você acha que essa estatística é uma estatística está aumentando porque a gente está fazendo essa estatística, ou se as pessoas já eram autistas e a gente não percebia antes, entendeu? Não tinha diagnóstico. Gisele. Olha, essa é a pergunta de milhões do momento. Né? Por quê? Porque, assim, por exemplo, essa daqui saiu em março, essa estatística aqui do CDC, março desse ano, de 2023. A prevalência, o que é o seguinte, crianças com 8 anos de idade, tá bom? Que o CDC faz. Crianças com 8 anos de idade. Por quê? Porque quando a criança tem 7, 8 anos, eles fazem uma triagem das crianças em idade escolar. Por isso que o diagnóstico deles, as estatísticas, é com essa idade. Então, eles dizem o seguinte, que 1 em 36 crianças tem características do espectro autista. Então, 1 em 36, imaginem a escola onde o filho de vocês estuda. Quantas crianças estão no espectro dentro da escola? Existem estatísticas do CDC que dizem que 1 em cada 7 crianças tem alguma alteração no desenvolvimento. Desde coisas bem leves, que pode ser uma dificuldade de aprendizado, até coisas muito graves. Então, 1 em 7 é muita coisa, muita coisa. Então, a gente precisa parar e pensar o seguinte, isso é uma urgência da sociedade. Porque essas crianças têm 8 anos hoje, daqui a 10 anos elas terão 18.
Então, a gente não tem tempo a perder. A gente precisa hoje olhar para elas e investir nelas. Isso é muito importante. Sendo que eles liberaram em abril, se não me engano, falando que dessas uma em 36, quase 1/4 é autismo severo. Quase 1/4 é autismo severo. Então, os autistas severos, hoje, a gente não tem. É porque assim, as mães, os pais, né, a família fica praticamente integralmente dedicada. A gente não tem terapia adequada suficiente para todos, medicação, acompanhamento psiquiátrico. Então, onde é que estão essas crianças que a gente não vê? Estão presas dentro de casa. A gente não vê na rua, porque não consegue sair. Se não tiver terapia. A escola teria que ir em casa, a terapia teria que ir em casa. Então, a gente precisa olhar que existe assim, um grupo enorme de pessoas que a gente não vê, que não chega aqui nessa reunião hoje. Porque não tem como sair de casa, não tem com quem deixar o filho, ninguém aceita ficar. As mães que não dormem, que é uma dificuldade enorme. Então, é um grau de sofrimento muito grande, muito grande. A gente precisa parar e olhar e pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer na minha evangelização? O que eu posso fazer na minha sala de aula? Onde é que essas crianças estão? Será que a gente pode inovar, criar um grupo de visita domiciliar? Não sei. Evangelização a domicílio? Nunca falei isso, me veio agora. Pode ser. Não é? A gente vai ter que parar e vencer esses desafios. A gente não sabe se, na verdade, assim, a gente não sabe em termos, né? Os trabalhos científicos... Existem dois grupos. Um grupo que diz que se faz mais diagnóstico porque hoje você tem os critérios. E assim, como tem uma característica... Existe alguma coisa genética que envolve o autismo? Se, por exemplo, eu tenho autismo leve e não sei, né? Eu casei, eu tive meu filho. Meu filho tem uma chance maior de ser autista leve, de repente, também. Casou, teve... Então, assim, hoje a gente tem na população genes circulando que a gente não tinha antes. Porque há 500 anos atrás a pessoa não sobrevivia. Aí eu só gosto de viver isolado. Eu morria. Hoje não. Hoje eu posso, da minha casa, trabalhar em home office. Né? Estou adaptado. Então, assim, a gente tem uma genética que circula e que antes não circula, que não circulava. A gente hoje faz melhor diagnóstico. Mas também existem outros estudos que mostram que você realmente tem mais casos chegando. Tem mais casos chegando. E ninguém sabe exatamente. Então, existem muitas discussões sobre... questão de alimentação, né, de agrotóxicos que impactam o desenvolvimento infantil. A gente teve, uns anos atrás, vários estudos do MIT americano falando sobre o agrotóxico no desenvolvimento infantil, que o agrotóxico prejudica o desenvolvimento... O agrotóxico não é lá na colheita, não, da comida do dia a dia das pessoas. Só que vocês ouviram falar desses estudos? Por quê? Porque isso é abafado também por aqueles que têm os interesses. Então, a gente precisa entender que alguma coisa está acontecendo, que a gente ainda não tem uma explicação, mas que é urgente e grave. Agora, outra coisa que a medicina vem dizendo para a gente é que nós precisamos voltar a ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Comer o mínimo de processado possível, isso é para todo mundo. Fazer atividade física, dormir bem, limitar as horas de tela, ter contato com a natureza. Porque não é o autismo, né? A gente tem depressão, ansiedade, os índices são alarmantes. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que nos adoece. E hoje, a medicina do estilo de vida diz para a gente que quanto mais a gente tiver uma vida saudável, como as avós da gente mandavam, a avó dizia, tem que dormir, vai brincar no sol, menino. Não era assim? Come feijão, desliga a televisão. Eram tantas coisas bobas que eu me lembro da minha avó dizendo, né? E que a gente hoje vai vendo que não é daquele jeito, mas é parecido. É parecido. Então, assim, a pessoa tem que ter 2 horas de contato com a natureza por semana. Contato com a natureza, sem tela. 2h30 de atividade física, pelo menos 15 minutos todo dia de atividade física. O mínimo de processado. Transgênico nem se fala. É transgênico, é agrotóxico. Então, dormir o suficiente. Dormir o suficiente. Diminuir o uso de tela.
Intoxicação por luz. A gente vive uma coisa chamada intoxicação luminosa, porque a gente tem luz 24 horas por dia. O nosso cérebro não está preparado para isso. Então, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Alguém falou Alzheimer. Hoje tem uma briga também para que o Alzheimer ganhe o nome de diabetes tipo 3. Por quê? Porque é uma doença inflamatória, assim como o diabetes tipo 2. E o Alzheimer parece que tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira como a gente vive. Então, assim, o que eu sempre recomendo para as mães, que se vai engravidar de novo, né, existe um risco maior se você já tem um filho autista. Tenha a vida mais saudável que você puder. Né? Quanto mais in natura forem os alimentos, melhor. Quando dormir, tentar se estressar o que for possível, porque é impossível a gente não se estressar, mas o que for possível. A criança, desde bebezinho, tentar fazer a alimentação o mais saudável possível. Tem seletividade, então nem sempre você consegue. Mas se você conseguir, aquilo vai ajudar. Vai diminuir o processo inflamatório, vai melhorar as bactérias do intestino. É muita coisa. Então, a gente tem que hoje tentar, mas não é só para quem tem, é para todos nós. Porque a gente não sabe como é que daqui a alguns anos a gente vai estar, a sobrecarga que a gente está recebendo de tantas coisas, né? E cultivar a espiritualidade também é algo que também melhora o prognóstico. Cultivar a espiritualidade. Independente da religião, pode ser até sem religião, mas cultivar a espiritualidade. Olha só, vamos responder uma última pergunta, depois as outras a gente deixa para a próxima rodada. Assim, não tem... O que acontece? Não tem como avaliar se está errado ou certo, porque não tem receita de bolo. O que a gente precisa entender? Primeira coisa, às vezes um pai, uma mãe nega o que todo mundo está vendo, mas não é porque é mal, porque quer o mal do filho. Né? A não ser que seja uma pessoa psicopata, uma novela, né? Eu falei Janete Claire, mas Janete Claire só os antigos vão saber quem é. Aquelas novelas assim. Mas, normalmente, o pai ele quer o melhor para o filho. Ele está com dificuldade também em lidar com a situação. Então, assim, a mãe, o pai, às vezes a família que não aceita. Normalmente as pessoas não querem, né? Querem o melhor para a criança, essa dificuldade de lidar. E a gente vai para cada um tentar. Para que ele possa viver, ele precisa sair de casa, minimamente. Então, a gente tem assim, isso também é uma maneira minha de trabalhar. A gente faz uma agenda de vida com os adolescentes. Para você sobreviver, o que você precisa? Você precisa saber fazer uma comida, lavar a sua roupa, limpar minimamente, né, um banheiro, varrer a casa, forrar, né, minimamente, para você sobreviver, para você ter higiene. Você não precisa passar a roupa, mas você precisa lavar uma roupa. E você precisa saber comprar comida, você precisa saber comprar remédio e pagar a conta. Então, são 6 coisas que é o mínimo para que você possa sobreviver. Então, a gente faz uma agenda de vida. Esse mês, a gente vai aprender a fazer uma comida. E aquilo tem um horário. É todo sábado de manhã, todo domingo de manhã. Aquilo é igual uma terapia. E a gente começa com uma comida que a criança gosta, que o adolescente gosta. Então, é um macarrão. Então, a gente vai aprender a fazer macarrão. Para ele fazendo. Aí a gente escreve quais são as etapas de fazer macarrão. Um passo a passo fica lá preso. Ele vai seguindo passo a passo com suporte. Aprendeu a fazer macarrão? Agora a gente vai aprender a fazer o quê? Uma salada, e eu não sei o quê, e não sei o quê. E aí a gente vai andando. A gente vai andando. Aí, depois que aprendeu uma coisa, a gente acrescenta, que ela continua. Agora a gente vai aprender a lavar uma roupa. E aí a gente vai ensinar a lavar roupa, vai ensinar a pendurar a roupa. Agora a gente vai aprender a lavar o banheiro. Então, a gente vai. E aí a gente escreve o passo a passo, a gente faz junto, e à medida que a pessoa vai ganhando, a gente vai acrescentando, ela vai fazendo. Não importa, gente, se a gente faz, eu não trabalho, eu fico em casa, ela não precisa lavar o banheiro. Eu tenho uma faxineira, alguém vem aqui e faz. Todo mundo precisa saber. Todo mundo tem que saber se virar sozinho na vida. Então, assim, não é porque a gente tem pai e mãe que faça pela gente que a gente não precisa. Né? Porque a vida, uma hora você tem quem faça, outra hora você não tem. Então, você tem que saber fazer. Todo adolescente precisa, não é autista, não, todo mundo precisa. Então, a gente tem que fazer agenda de vida. Paralelo às coisas. Vamos aprender o quê? Ir na padaria. Então, a gente começa um passo a passo, igualzinho. Eu vou sair de casa, vou para o endereço tal, eu entro na padaria, eu vou para o balcão e eu falo o quê? Bom dia, boa tarde. Eu peço tantos pães. Recebi o pão, eu digo obrigado. Depois eu vou pagar.
Vou dar o dinheiro, espero o troco, vai ser com cartão, como eu pago com cartão. Aí a gente vai várias vezes com o adolescente lá fazer aquilo. Depois a gente deixa ele sozinho, entrar e fazer, a gente fica do lado de fora esperando. Por quê? Porque se tiver algum imprevisto, ele não vai saber lidar, e a gente vai estar ali para treinar ele com o imprevisto. Se tiver uma emergência, eu ligo para minha mãe. E pronto, vai lá o celular, faz uma chamada de vídeo. Esbarrei no outro, virou o pão do outro. O que eu faço? Não sei. Aí, na emergência, vai ajudar. Então, assim, a gente vai passo a passo. Cada um é um. Mas a gente tem que tentar. Essa estratégia não deu certo? A gente tenta outra, tenta outra, tenta outra, até que alguma dê certo. Porque a pessoa precisa ter o mínimo. Mesmo que a gente vai estar ali disponível sempre, tem um irmão, né, porque é uma angústia dos pais, né? A gente não vai estar ali para sempre. Tem um irmão que é ótimo, que vai cuidar dele. Mas o irmão também vai ter a vida dele. O irmão não é pai e mãe. Então, o outro precisa ter um mínimo de dependência, mesmo que tenha alguém ali para supervisionar. Tá? Vamos dar uma pausa, então?